Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 41, uma crise na Galileia. Antes de iniciarmos, lembrar, esse é apenas um resumo do meu resumo. Eu tive que tirar bastante coisa desse capítulo, que ele é bastante grande, bastante denso, e eu recomendo a leitura aos irmãos do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia, ou escutar o audiobook, porque tem muitas lições lá que são importantes para a nossa vida. Então, leiam o capítulo completo e coloquem em prática em suas vidas também esses ensinos. Então vamos lá, a leitura. Desejar de Todas as Nações, capítulo 41. Uma crise na Galileia. Multidões que hoje o desejavam exaltar ao trono, dele se desviariam amanhã. Dele se desviariam amanhã, isso. A decepção de suas ambições egoístas transforma-lhes o amor em ódio e os louvores em maldições. Sabendo isso, embora nenhuma medida tomou para evitar a crise, desde o princípio não acenara a seus seguidores com nenhuma esperança de recompensas terrestres. Então, só para contextualizar, os irmãos que estão aqui assistindo o vídeo todos os dias, Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães no dia anterior, e agora aqui ele voltara. Se eu não estou enganado, ele estava em Cafarnaum, as multidões viram que ele chegou, se reuniram ao redor dele. Então as multidões estavam desejando entronar ali um dia, e agora elas se desviariam em outros dias. E a gente consegue compreender aqui que aquelas pessoas estavam focadas nos bens terrestres, elas estavam querendo as bênçãos de Deus, queriam os milagres de Cristo, o poder de Cristo, e elas queriam as coisas aqui e agora, sem olhar para o espiritual. E Jesus, desde o começo, desde o princípio, nunca deu esperança de reinos terrestres, nunca deu esperança de glórias aqui. Mas as pessoas viam os milagres, viam o poder, e elas ambiciavam, elas de forma egoísta queriam as coisas para aqui, para essa terra, e não olhavam para o espiritual. Se os homens pudessem haver obtido Cristo e o mundo, multidões lhe haveriam oferecido seu apoio. Eles queriam os dois, Cristo e o mundo. E a gente lê na palavra que quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Há um antagonismo entre isso. Há uma distinção. Não posso ter Deus ao mesmo tempo que tenho o mundo. São coisas distintas. Não dá para ter os dois, ou um ou o outro. Tal serviço, porém, não poderia ele aceitar. Jesus não podia aceitar as pessoas adorando o mundo e adorando a ele também. Dos que agora se achavam ligados a ele, muitos haviam que tinham sido atraídos pela esperança de um reino terrestre. Estes deveriam ser desenganados. Muitas pessoas estavam indo até Cristo, desejando as bênçãos deste mundo, desejando as glórias terrestres, desejando que tudo aquilo que Cristo fazia iria proporcionar a eles uma nova Israel terrestre, com poder, glória, tirar o jugo romano sobre eles, libertar e ser um reino, uma nação poderosa e soberana. Era isso que eles desejavam, uma nação rica, próspera, que eles não teriam dificuldades, provavelmente que colocariam os romanos como escravos deles. Mas não era isso que Jesus viera aqui. E as lições para a nossa vida hoje. Muitos estão indo a Cristo em busca de bênçãos terrestres, em busca, olhando para as coisas daqui. Por isso que a teologia da prosperidade faz tanto sucesso. Porque as pessoas vão até a igreja, vão até Cristo, fazem lá a fogueira santa, ou seja lá o que for, e entregam seus bens, e vendem seus carros, vendem suas casas, e dão dinheiro para a igreja, porque elas querem uma troca com Deus. Eu estou dando isso para você, Deus, mas me dá em dobro. Há muitas pessoas que fazem a mesma coisa na questão de cura, as igrejas curandeiras, a teologia da cura, que as pessoas vão para a igreja desejosas de ser curadas, e se não tem cura, é como se Deus estivesse esquecendo delas, não estivesse atuando, porque elas estão ali pela cura, pela bênção terrena, pela bênção aqui. Esquecem do espiritual, não olham para o espiritual. Hoje muitas pessoas estão decepcionadas com Deus, porque olham apenas para aqui, para as coisas, dificuldades e lutas que elas têm aqui,
não olham para o espiritual, não crescem espiritualmente, não se apegam à palavra, não olham para Cristo de fato. Elas querem uma troca, uma barganha. Senhor, eu vou para a igreja. Senhor, eu dou meu dízimo. Senhor, eu vou evangelizar, vou fazer qualquer coisa, mas me dá as coisas aqui. Acha que é uma troca com Deus. Ou eu fazer alguma coisa e Deus me dá algo em troca. E não é assim que as coisas funcionam. Era justamente isso que Cristo estava pregando contra durante a vida dele, mostrando uma vida abnegada, mostrando que não havia riquezas. Isso era o exemplo de Cristo e era isso que as pessoas não entendiam. Não contentes com isso, muitos ainda se reuniram em torno de Jesus, indagando: Rabi, quando chegasses aqui? Esperavam receber de seus próprios lábios uma segunda narração do milagre. Lembrando, na leitura de ontem nós vimos que Cristo caminha sobre as águas, Pedro vem até ele, ele salva Pedro que ia se afogar depois que desviou o olhar, e quando ele entra no barco, o mar se acalma e eles chegam ao porto seguro. E os discípulos falaram dessas coisas, desses milagres, para a multidão. E agora eles vão até Jesus perguntando, porque elas queriam ouvir de Jesus a versão dele do milagre. Jesus não lhe satisfaz a curiosidade, disse tristemente: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Não o buscam por nenhum motivo digno, mas como foram alimentados com os pães, esperavam receber ainda bênçãos temporais, unindo-se a eles. E era justamente o caso de Judas, que queria as bênçãos temporais, que por se dispor a ser um apóstolo, ele queria sim estar ali entre os primeiros do reino, buscar ali que as pessoas o honrassem, que ele fosse honrado porque foi um dos primeiros, e as pessoas estavam justamente buscando isso, as glórias terrenas, as bênçãos terrenas. E a gente olha para esse cenário aqui e a gente vê esse cenário se repetindo hoje, pessoas buscando a Deus, querendo uma troca, uma barganha, querendo as bênçãos terrestres, querendo as coisas aqui, achando que eu cedo aqui, Deus me dá ali, e achando que querem fazer trocas com Deus, quando de fato elas não entregaram o seu coração a Deus. O coração está enraizado neste mundo, com as coisas deste mundo, querendo este mundo, e esquecem do que é de fato aquilo que é devido a Deus. Não busqueis meramente benefícios materiais, não seja vosso primeiro esforço prover o necessário à vida atual, mas buscai o alimento espiritual, isso é a sabedoria que permanece para a vida eterna. Essa deve ser o nosso desejo, deve ser a nossa busca e deve ser a nossa prioridade. A vida espiritual, o alimento espiritual, buscar a Cristo de fato, a transformação que Cristo faz em minha vida. As coisas terrestres vão ser dadas conforme a necessidade, conforme Deus acredita que será o melhor, conforme eu posso ser um canal de bênçãos aqui nessa terra. Não é uma troca com Deus, não é uma barganha, não é olhando primeiramente para as coisas aqui deste mundo, mas sim olhando sempre para o espiritual, para a vida eterna, para quem Deus é e aquilo que Ele já fez por mim. É isso que de fato importa e não as coisas aqui nessa terra, carros, casas, viagens e essas coisas que o mundo está alucinado e buscando com toda a vontade e intensidade. Por um momento despertou-se o interesse dos ouvintes. Exclamaram: que faremos para executarmos as obras de Deus? Tinham estado a realizar muitas e enfadonhas obras, a fim de se recomendar perante Deus, e estavam prontos a ouvir qualquer nova observância pela qual pudessem obter maior mérito. Sua pergunta significativa: que faremos para merecer o céu? Qual o preço que nos é exigido para alcançar a vida eterna? Como eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para herdar o céu? O que eu posso fazer? O que eu tenho que abandonar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? O eu querendo comprar uma passagem para o céu. Senhor, eu tenho que devolver meu dízimo, então eu vou devolver. Senhor, eu tenho que ajudar pessoas, então eu vou ajudar as pessoas. Senhor, eu tenho que mudar minha alimentação para ajudar o céu, eu vou mudar minha alimentação. Senhor, eu tenho que ir para o campo, então eu vou para o campo. Mas porque eu quero fazer as coisas para merecer o céu e não faço porque Deus me orienta a fazer assim, porque Ele habita em mim, transformou minha vida e me mostra o caminho que devo seguir.
eu querendo comprar o céu, eu querendo barganhar com Deus. Nada do que eu faça vai me garantir entrada no céu, vai me garantir a salvação. Nada do que eu faça por mim mesmo será aceitável a Deus. As coisas que eu faço, as boas obras que saem de mim, têm que ser feitas por Cristo em mim, não por causa de mim. A gente já falou algumas vezes e vai continuar falando sobre a questão de que com Cristo podemos vencer o pecado, podemos abandonar sim qualquer mal que possa vir até nós, podemos sim vencer as tentações e as provações aqui nesse mundo, podemos sim estarmos de fato fazendo toda a vontade de Deus, podemos não cair mais, podemos abandonar alimentações erradas, podemos sim fazer tudo o que é bom e agradável a Deus, mas sem Deus, sem Cristo fazer isso em mim, de nada tem valor. Muitas pessoas têm facilidades de fazer coisas. Eu, apesar de gostar muito de carne, na época em que me converti, foi muito fácil para mim abandonar a carne, porque eu falei que eu poderia fazê-lo e assim eu fiz. E quando eu me tornei vegetariano, eu abandonei também ovo, leite, derivado, tudo. Eu cortei tudo, assim. E depois eu percebi que não era uma obra de Deus, era porque eu conseguia fazer aquilo. E aí eu permiti que Deus fizesse isso em mim, porque aquilo estava me tornando orgulhoso de mim mesmo. Olha como eu faço isso. Eu fiquei 9 meses sem nada, totalmente restrito. Mas era uma obra que eu estava fazendo, que eu me vangloriava daquilo. E não é assim, não é o eu fazer, eu não como açúcar, eu não faço. E o eu fazendo as coisas só me afasta de Deus. É Cristo fazendo, Cristo habitando em mim, que fará a diferença em minha vida. É Cristo quem me transforma. Se o eu buscar as coisas, se o eu querer me transformar, se o eu querer, o eu vai me afastando de Deus. O eu não permite que Cristo atue. Aí as minhas obras, as minhas boas obras são em vão, porque elas não têm Cristo. Sem Cristo tudo é em vão. Eu não posso herdar o céu sem Cristo. Eu não posso transformar a minha vida de fato sem Cristo, porque é o egoísmo, é o centralismo, é vaidade. E muitas pessoas têm disso, eu consigo, eu posso, eu. A teologia do coach, que tem entrado muitas vezes dentro da igreja, em alguns treinamentos, algumas coisas, faz sim mal para a igreja, porque coloca o eu podendo fazer. E tinha uma palestrante lá na cidade que eu morava, que falava muito do eu. Ela tinha uma palestra, alguma coisa dourado, colocando o eu como podendo fazer as coisas. E muitas vezes ela ia pregar e não falava nada de Deus. E era tudo o eu consigo, o eu posso, o eu. E não é Deus que faz as coisas em mim. E de fato, nós podemos muitas vezes fazer muitas coisas. Tem casos de pessoas que falam, eu estou sem pecar. Há 1 mês, há 2 meses, há 3 dias. O eu estou. O eu está me levando à perdição porque acredito que eu fiz a transformação em mim. E eu, sem Deus, sou pó, sou nada, sou lixo. O preço do céu é Jesus. O caminho para o céu é a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É apenas isso que salva. Jesus em minha vida. Jesus que vai fazer a transformação. Preciso de uma reforma de saúde? Sim. Preciso ir para o campo? Sim. Preciso abandonar o meu pecado e ver uma vida em santidade irrepreensível aos olhos de Deus? Sim. Mas sem Cristo, nada disso tem valor. É Cristo que tem que fazer essa boa obra em mim. E eu preciso permitir que Cristo faça essa boa obra em mim. Sem Cristo, nada disso tem valor. Estamos chegando a 15 minutos. Eu vou pular para os textos finais porque eles são importantes. Eu já tinha colocado isso na minha mente. Eu estou pulando muita coisa aqui. Tem uns 4, 5 parágrafos aqui. Vou ler essa frase que é mais curta e vou para os 3 últimos parágrafos do resumo. A vida de Cristo que dá a vida ao mundo acha-se em sua palavra. A vida de Cristo está na palavra. A vida de Cristo dá a vida ao mundo. A palavra dá a vida ao mundo. A Bíblia me dá vida.
Através da Bíblia eu encontro Cristo, através da Bíblia Cristo passa a viver em mim quando eu estudo, quando eu me apego, quando eu permito que Ele trabalhe. Peraí. Madonna, que isso? Para de comer mato. Parecia um sapo na boca dela. Vamos lá, vamos pro final, os 3 últimos parágrafos, que eu acredito que são extremamente importantes. Olhando sempre a Jesus com os olhos da fé, somos fortalecidos. Deus fará as mais preciosas revelações a seu povo faminto e sequioso. Verificarão que Cristo é um Salvador pessoal. Ao alimentarem-se de sua palavra, acharão que ela é Espírito e vida. A palavra de Cristo é Espírito e vida. Cristo é Espírito em vida. Em minha vida, através da palavra, eu encontro a Cristo e então eu encontro a salvação, porque Cristo passa a viver em mim, quando assim eu permito. A palavra destrói a natureza carnal. Através da Bíblia eu consigo destruir essa natureza que me leva a pecar, que me induz ao pecado. Eu consigo me afastar daquilo que é mal a mim, daquilo que me faz mal, daquilo que me afasta de Deus, através da palavra. A natureza carnal, terrena, e comunica nova vida em Cristo Jesus. Amém. A palavra me comunica uma nova vida. Eu posso ter uma nova vida em Cristo, através da palavra. Sem estudo da palavra, sem compreensão da palavra, eu não consigo conhecer a Cristo, eu não consigo permitir que Cristo viva em mim e transforme a minha vida para ser aquilo que Ele deseja que eu seja. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador. Então, o Espírito Santo vem agora me consolar através da palavra, pela transformadora influência de sua graça. A imagem de Deus se reproduz no discípulo, torna-se uma nova criatura. A palavra de Deus transforma o discípulo. Eu e você podemos ser transformados pela palavra, sermos nova criatura em Cristo, sermos de fato irrepreensíveis, santos aos olhos de Deus, porque Cristo pode habitar em nós através da palavra. Previu que na hora da tentação cada um de seus amados discípulos seria rigorosamente provado. Nessa discussão aqui na Galileia, após ele andar sobre as águas, acalmar a tempestade, ele é bem duro ali, dá palavras duras aos discípulos, e muitos deles se afastam, agora se tornando antagonistas a Cristo, não acreditando mais nele ser o Cristo, ou desgostosos, porque não teriam as glórias terrenas. E aqui, e justamente nesse contexto em que muitos dos discípulos vão embora, se tornam ex-discípulos de Cristo, vem essas palavras. Previu que na hora da tentação cada um de seus amados discípulos seriam rigorosamente provados. Sua agonia no Getsemane, sua traição e crucificação seriam para ele situações por demais difíceis, e assim o foram. Se não houvessem sido anteriormente provados, muitos que eram atuados por motivos meramente egoístas estariam ligados com ele. Essa situação, as duras palavras de Cristo que afastou muitos discípulos ali, era uma provação para todos eles. Jesus colocou ali uma prova para eles. E agora eles tinham que decidir: a Cristo, abandonando o meu egoísmo e as coisas deste mundo, ou me ligar ao mundo e continuar aqui com o meu egoísmo, com o meu eu, que buscando as coisas. Quando seu senhor fosse condenado na sala do tribunal, quando a multidão que o assaudara como rei o ridicularizasse e injuriasse, quando a escarnecedora turba aclamasse: crucifica-o! Quando suas terrenas ambições fossem decepcionadas, esses interesseiros, renunciando à sua fidelidade a Jesus, teriam ocasionado aos discípulos mais amarga e opressiva dor. Por que eu selecionei esse texto? Porque nós vemos hoje muitas pessoas saindo das fileiras da igreja. E muitas vezes as provações que elas passaram, que os afastam das fileiras da igreja, é para que nós não tenhamos decepção maior quando as provas mais difíceis chegarem, que teremos uma luta muito mais intensa, para que não fosse mais difícil suportar aquela dor. Deus permite que pessoas que não estão inteiramente convertidas, não querem se entregar de fato a Deus, se afastem, para que naquele momento de provação maior não tenhamos mais uma decepção, mais uma dificuldade a suportar. Deus vai nivelando o caminho para deixar mais fácil para a gente. O caminho é estreito, o caminho é difícil, mas Jesus está aparando as arestas que nos dificultariam
o caminho. Naquela hora de trevas, deixa eu ver o que é isso. Em acréscimo ao pesar e decepções sofridas com a ruína de suas mais caras esperanças. Naquelas horas de trevas, o exemplo dos que dele se desviassem poderiam arrastar a outros com ele. Ou seja, para que não fosse mais dura naquele momento de maior tensão, ter ainda muitos daqueles discípulos que andavam com Cristo abandonando ele ali, daqueles que eram egoístas que de fato não estavam convertidos, iriam arrastar alguns que poderiam continuar no caminho. Para que isso não acontecesse, a provação já veio para limpar alguns outros. A sacudidura é aos poucos, o joio vai sendo afastado do trigo aos poucos, para que no momento de sacudidura final, de provação maior, de maior dificuldade, não venham muitos daqueles que estão falsamente convertidos, aqueles que de fato não querem a Cristo, que estão buscando outras coisas, ao saírem, leve outros que continuariam ali se não fosse aquelas duras provas maiores de ver pessoas que eles consideravam fiéis sendo afastadas também. Quantas pessoas aí você não conhecemos que se afastaram da igreja? Pode ser que elas voltem, pode ser que não cabe a nós julgar, mas muitas dessas pessoas não voltarão. E elas não voltarão justamente porque não queriam a conversão e porque se elas estivessem ali no momento final, poderia ser eu e ir com ela, porque ela não estava convertida e a dificuldade de a ver partir naquele momento decisivo seria um ponto de fraqueza para mim e para você. Jesus provocou essa crise quando, pela sua presença, ainda poderia fortalecer a fé dos seus verdadeiros seguidores. Jesus ainda poderia fortalecer a fé daqueles seguidores que ainda estavam com ele porque ele estava ali. Se ele não estivesse ali, muitas daquelas pessoas também teriam ido. Então Jesus vai cuidar para que o caminho seja o mais fácil possível para nós. Vai ser difícil? Claro que vai ser difícil, vai ser muito difícil. Mas Jesus vai deixar o mais fácil que ele puder para que andemos ali. Não vai ser fácil, mas seria muito mais difícil se Jesus não estivesse preparando esse caminho a nós. Para a gente encerrar o último texto de hoje, compassível Redentor que, conhecendo plenamente a condenação que o aguardava, aplainava eternamente os caminhos aos discípulos, preparando-os para a prova de sua vida e fortalecendo-os para a aprovação final. E assim é conosco hoje. Jesus vem conduzindo o caminho, aplainando. É um caminho difícil? Mas Jesus está procurando deixar o mais fácil possível, está procurando colocar as dificuldades maiores, não as dificuldades maiores, porque a dificuldade maior é exatamente no final, mas está colocando algumas dificuldades que poderiam estar lá um pouco antes, para nos fortalecer e nos conduzir, para que não venha tudo de uma vez, uma sobrecarga sobre nós. Jesus tem nos conduzido pelo caminho estreito e deixando o caminho de forma o mais fácil para que pudéssemos andar. Satanás quer colocar muito mais dificuldades e Jesus vai dosando a dificuldade para que podemos caminhar. Não temos uma decepção grande de uma vez, enquanto ainda não estamos totalmente convertidos. Os discípulos ali, eles teriam se abalado, teriam saído, porque eles não estavam ainda completamente conectados a Deus. Tanto é que quando Jesus morre, há uma decepção generalizada e muitos desistem. Depois Jesus ressuscita então, e reacende a chama e os conduz e explica, assim como foi com Cleópas no caminho de Emaús. Então, mas naquele momento de provação, Deus estava tirando uma provação que seria lá do fim, como Satanás queria para muitos se desviarem, trazendo um pouco mais para cá, para que eles pudessem ter o caminho mais facilitado no momento de provação maior. E assim eu e você, hoje, temos muitas lutas, temos muitas provações, virão sobre nós tentações, mas Jesus está aplainando o caminho para que seja o mais fácil possível para passarmos. Vai ser difícil, sem Cristo não iremos conseguir, mas não está o mais difícil quanto poderia ser.
E nunca estará, porque Deus vai estar sempre ao nosso lado. Se Deus não estivesse ao nosso lado, a menor tentação, a menor provação que fosse, estaríamos já saindo das fileiras. Mas Ele tem cuidado de nós e vai cuidar até o fim. Que eu e você possamos ter isso em mente. Não importa a luta que você está enfrentando, a tentação que você está enfrentando, poderia ser muito pior sem Deus. E sem Deus, sem a palavra, estamos condenados à morte e à destruição. Que eu e você possamos focar na palavra, buscar o espiritual, esquecer as coisas desse mundo, de fato, entender que é Cristo quem me salva. As minhas obras nada são, se não forem obras que Cristo fez através de mim. Que eu e você possamos hoje fazer uma entrega completa a Deus. Que de fato aquilo que eu sou seja Cristo em mim. Eu me escondo em Cristo, eu diminua, Cristo cresça, Cristo vive em mim. Vamos encerrar por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se leu o capítulo completo, tem muita coisa que eu não trouxe aqui. Deixa nos comentários aí também, uma coisa que queira discutir, queira conversar, para a gente estudar e crescer juntos. Espírito de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, nos conduza pelo caminho que quer que andemos, Senhor amado, e que o Senhor, por favor, nos ajude nos momentos de tentações e provações, que possamos superar tudo, em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude a nos conectarmos ao céu, a estudarmos, a termos comunhão, que possamos buscar o alimento espiritual na palavra, Senhor amado, que possamos de fato termos um entendimento daquilo que o Senhor deseja que façamos, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.